Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, damos início a um tema bastante atual para a humanidade e especialmente para a igreja. É o tema dos perigos da pós-modernidade. Esse tempo a que Paulo se referiu como tempos trabalhosos. Vale a pena refletir sobre esse assunto que envolve a Igreja de Jesus Cristo nos últimos tempos. Fiquem conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, concluímos nossas reflexões sobre a quarentena na Bíblia, com a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo durante os 40 dias e 40 noites no deserto, sofrendo a tentação maligna. Mas saiu vencedor em todos os ataques, nos dando a segurança de que nós também podemos vencer se soubermos usar as armas que Deus nos confiou. Hoje iniciamos a análise de novo tema, denominado Perigos da Pós-Modernidade. Paulo, o apóstolo, profetizou a respeito desse tempo para a humanidade, e para a igreja. Ele escreveu: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. Numa visão extraordinariamente futurística e profundamente escatológica, o apóstolo Paulo sintetizou em sua segunda carta ao jovem obreiro Timóteo o que haveria de acontecer nos últimos dias. A mensagem de Paulo antevia os percalços porque haveria de passar a igreja na era cristã, mas certamente projetava-se para tempos mais longínquos, antecedentes à volta de Cristo. Poderia dizer que sempre houve tempos difíceis para a humanidade, mas se nos detivermos observando melhor o que está acontecendo no mundo neste início do século XXI, poderemos concluir que as palavras proféticas do apóstolo nunca tiveram cumprimento tão real quanto nos dias em que vivemos. Na verdade, o apóstolo dos gentios não estava proferindo uma mensagem profética isolada com base nas profecias do Antigo Testamento e nas palavras eloquentes de Jesus Cristo. Ele estava apenas alertando para o que haveria de ocorrer nos tempos que antecedem a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. O profeta Daniel previu a vida agitada dos tempos pós-modernos e o avanço científico que marca esse tempo da história da humanidade. Ele escreveu a mensagem do porta-voz celeste que ele disse: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Os tempos atuais são marcados pela pressa, pelo corre-corre, pelo estresse em todas as áreas da vida, inclusive no meio daqueles que se consideram servos de Deus. Vivemos o início de uma era sem precedentes em termos de ansiedade, neuroses, angústia e temor. O século atual começou sob o impacto do terrorismo exacerbado
o mais alto e mais irracional grau da insensatez do homem sem Deus. Os violentos e criminosos destroem vidas como quem destrói entulhos de um lixo qualquer. E até demonstram satisfação por suas atitudes bárbaras. É um século de medo e de fuga. Daniel foi informado dos extraordinários efeitos da ciência moderna. Disse o mensageiro celestial, não é? E a ciência se multiplicará. Ao longo das últimas décadas, desde o século passado, a ciência se vem multiplicando na medicina, já não se fala mais em transplante de coração. É prática médica corriqueira. Já se fazem transplantes múltiplos de coração e pulmões. Recentemente, na Inglaterra, foi feito o transplante de um rosto numa mulher cuja face foi desfigurada por um cão. As experiências com células-tronco têm produzido esperança em muitos que são portadores de doenças degenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, diabetes, câncer e outros. Nesse aspecto, a vida tem sido objeto de manipulação genética, com experiências que atropelam a ética e o significado da vida humana, desde o seu início no útero materno. Ainda que não tenha sido comprovada a experiência de clonagem de seres humanos, já se sabe que isso é tecnicamente possível, mesmo que o custo moral e ético seja demasiadamente alto, em confronto com os desígnios de Deus. O homem, em sua obstinação pecaminosa, está buscando fazer réplicas de seres humanos, com fins contrários ao plano do Criador. Animais já são clonados, seres humanos já são cobaias. A ciência está correndo contra o tempo na área da agricultura. As plantas transgênicas são testadas e seus produtos vendidos ao público sem uma segurança quanto aos seus efeitos nos organismos humanos. Mas a ciência se multiplica. Os transplantes estão ficando cada vez mais rápidos. Estão sendo fabricados aviões que podem conduzir 500 ou até 800 passageiros numa só viagem. Não foi só Daniel que viu os tempos atuais. Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu sermão profético, abriu mais ainda o véu da eternidade, do tempo e do futuro, quando os seus discípulos indagaram quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:3. Ele respondeu que haveria falsos cristos, guerras e rumores de guerras, as nações lutando contra as outras, fomes, peste e terremotos em vários lugares do planeta. Mateus 24:1-14. Esses são apenas alguns flashes rápidos de como o mundo atual tem evoluído em termos científicos e tecnológicos. Mas podemos perguntar, e como vai o mundo em termos espirituais? Em termos morais e éticos? E a igreja como tem se posicionado ante a evolução ou a involução, não é, da sociedade? São desafios antigos, mas que nos tempos presentes tornam-se mais ameaçadores para os cristãos que vivem num mundo pós-moderno. Paulo teve uma visão ampla dos desafios da vida pós-moderna, principalmente em termos espirituais. Ele não se deteve tanto nos aspectos científicos e tecnológicos dos fins dos tempos, mas registrou profeticamente os desafios espirituais desse tempo que antecede a volta de Jesus. Assim, desejamos começar a nossa reflexão neste momento inicial com base na visão que Deus deu a Paulo em sua segunda carta pastoral ao jovem Timóteo. Essa foi apenas uma introdução ao importante tema que vamos analisar. Eu indago, você tem certeza de sua salvação? Você é mesmo um crente verdadeiro em Cristo Jesus? Você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal? Responda logo. Se não tem certeza de salvação, aceite a Jesus enquanto é tempo. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Jesus te ama muito. Te adorarei.
la la. Oh, oh, oh. La 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Uma ADEP realiza 13º Encontro Geração Avivada. A Assembleia de Deus em Parnamirim tem retorno gradual das atividades da igreja. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma ADEP realiza 13º Encontro Geração Avivada. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP, liderada pelo diácono Alisson Duarte, realizou nos dias 6 e 7 de setembro o 13º Encontro Geração Avivada. O evento teve como tema Somos Filhos de Deus e reuniu mais de 200 jovens de Parnamirim e de outras cidades, respeitando as normas de segurança sanitária impostas pela pandemia do Covid-19. A abertura do Encontro Geração Avivada se deu no dia 6, no domingo, na parte da manhã, na fase chamada Concerto do Altar. Na ocasião, o diácono Alisson Duarte, presidente da UMADEP, fez a abertura do evento falando sobre a importância de os jovens entenderem a sua condição de filhos de Deus. Logo após a abertura com oração, o Ministério Geração Avivada entoou hinos de adoração a Deus. Em seguida, a cantora Gil Oliveira louvou a Deus, seguida de apresentação pela banda Ágape. Após o louvor, o pastor Diego Rafael da Paraíba ministrou a palavra de Deus com muita graça da parte do Senhor. Em seguida, foi feita a oração para o batismo com o Espírito Santo, quando 3 jovens receberam o revestimento de poder do Espírito Santo em suas vidas. Encerrando a primeira parte do primeiro dia do GA, o pastor Elinaldo Renovato deu breve palavra e fez a oração final dos trabalhos da manhã. Na parte da tarde do primeiro dia do evento, houve a fase da adoração a Deus, com abertura por Alisson Duarte, seguido de louvor com o Ministério Geração Avivada, saudação pelo presbítero Rodolfo Pessoa, seguido de hino pela banda Tabernáculo de Natal, com os cantores Ângelo e Jéssica. A seguir, teve oportunidade o pastor Tiago de Assis, de Mato Grosso do Sul, seguida de oração, quando 5 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Na noite do dia 6, houve a fase da busca pelo poder de Deus, com abertura pelo diácono Alisson Duarte, seguido de louvor pelo Ministério Geração Avivada, seguido de apresentação de um filme sobre avivamento, com narração do jovem Ítalo Rafael, que deu breve palavra sobre a importância do avivamento para a juventude. Na sequência, o pregador Tiago de Assis ministrou a palavra de Deus. No segundo dia do encontro, na parte da manhã, na fase do concerto do altar, a abertura foi feita pelo presbítero Rodolfo Pessoa. No louvor se apresentaram o Ministério Geração Avivada e Banda Tabernáculo, seguida de leitura da palavra e oração por Cleito, do Templo Sede. A seguir, ministrou a palavra o pastor Diego Rafael, que após mensagem fez oração e 3 jovens foram batizados com o Espírito Santo. A primeira parte teve encerramento com oração pelo pastor Elinaldo Renovato.
Na parte da tarde da segunda-feira, último dia do encontro, a fase da adoração, Alisson Duarte fez a abertura, seguido de louvor pelo grupo Diante do Rei Jesus, seguido da banda Tabernáculo e leitura da palavra pela irmã Edneide, coordenadora de mocidade do setor 3, seguida de oração por Isaac, líder jovem de Pirangi. Em seguida, o pastor Tiago de Assis, de Mato Grosso do Sul, ministrou a palavra de Deus e 7 jovens que estavam afastados voltaram para Jesus. Na última parte do encontro se deu a fase da busca pelo poder. Na parte da noite, com abertura pelo diácono Alisson e presbítero Rodolfo Pessoa, seguidos de louvor pelos grupos Geração Avivada e Diante do Rei Jesus. A seguir, o diácono Alisson fez momento de gratidão, agradecendo as equipes que organizaram e trabalharam durante o 13º Encontro Geração Avivada. O pastor Elinaldo Renovato fez oração pelos que trabalharam no evento. Logo após, o pastor Tiago de Assis ministrou a palavra de Deus com muita graça, levando o auditório a adorar a Deus intensamente. Depois da ministração da palavra, foi feita a oração e 15 jovens foram batizados com o Espírito Santo, totalizando 26 jovens que receberam o revestimento de poder para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O diácono Alisson agradeceu a todos que participaram do 13º Encontro Geração Avivada e convidou o pastor Elinaldo Renovato, que teceu rápidas considerações finais, agradeceu aos preletores, à liderança da UMADEP e a todos que participaram do evento, fez oração final e ministrou a bênção apostólica. A Assembleia de Deus em Parnamirim tem retorno gradual às atividades da igreja. Desde a semana passada, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem retornado gradualmente às atividades da programação da igreja. Na sexta-feira, houve o culto de doutrina presencial com frequência reduzida, pelas restrições da área da saúde face à pandemia do Covid-19. Mas, graças a Deus, aos poucos os membros e congregados estão retornando às reuniões da igreja no templo sede e nas congregações. No domingo e na segunda-feira houve o encontro Geração Avivada, que reuniu mais de 200 de jovens e adolescentes para a busca do poder de Deus em suas vidas. Como já foi noticiado acima, foi grande o avivamento pentecostal no seio da igreja para todos os que participaram do evento da UMADEP, com grandes desafios para a juventude cristã. Na última quarta-feira foi realizada a Santa Ceia do Senhor em caráter excepcional no templo sede da ADEPAR. Na ocasião, a igreja se reuniu para celebrar o culto especial que foi instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na véspera de sua morte na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. O pastor Elinaldo Renovato ressaltou a importância de o crente fiel participar da Ceia do Senhor, celebrando a comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Com os cuidados necessários por causa da pandemia, a celebração da Santa Ceia causou grande alegria nos corações dos irmãos, pois há cerca de 6 meses após a quarentena do Covid, não havia sido possível realizar a celebração de grande significado para a igreja cristã em comemoração à morte de Jesus e anúncio de sua gloriosa vinda para buscar sua igreja conforme promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Elinaldo Renovato agradece as orações de todos pela normalização dos trabalhos da igreja e conclama a todos para que se façam presentes às reuniões e cultos presenciais no templo sede, nas congregações e igrejas do interior. Devemos nos alegrar em cultuar a Deus na congregação, pois não há igreja sem reunião para adorar a Deus e proclamar seu evangelho. Igreja quer dizer assembleia, reunião, congregação. Que digamos como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos que assistem ao nosso programa Fonte de Vida, que Deus abençoe a todos vocês e continue nos prestigiando e orando por nós. E eu quero orar mais uma vez por todos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez agradeço a Ti por tantos irmãos e amigos, Senhor, que são evangélicos ou não, que assistem a esse programa. E Te suplico, abençoe a cada um, as suas famílias, seus lares, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. As lágrimas